Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula inaugural de latim. Eu sou o professor Gabriel Bevilacqua, professor de idiomas, e nesta aula meu objetivo é, antes de tudo, traçar um breve histórico a respeito do latim e também falar um pouco a respeito de sua importância, né? Pois bem, o latim tem seus primeiros registros históricos por volta do século VII a.C., na região central da Península Itálica, uma região que tinha por nome Lácio. E a tribo localizada nessa região falava o que nós chamamos hoje de latim, né? Então, naquele tempo, o latim era de fato um idioma mais regional, digamos assim, né? E conforme Roma foi crescendo, o latim também foi ganhando influência. Sobretudo com a expansão do Império Romano, o latim também ganhou grande expansão, grande influência. E assim, assim como no apogeu do Império Romano o latim tinha grande influência, na queda do Império Romano, com a sua fragmentação, o latim também se fragmentou. Enquanto o Império Romano se fragmentou em províncias, em regiões, em países, o latim se fragmentou em outros idiomas, dentre eles o português, o espanhol, o italiano, né? Mas nós podemos dizer que o latim teve seu ápice, né, no que se trata de produção intelectual, uh, sobretudo, digamos, entre o século I antes de Cristo e o século I depois de Cristo, com autores como Cícero, Virgílio, Ovídio, né? É claro que após isso nós tivemos grandes produções também literárias, filosóficas, eclesiásticas também, mas nesse período é que se deu de fato a fundamentação do latim como nós conhecemos hoje, né? Pois bem, o latim tem grande importância para nós hoje porque conhecendo o latim, conhecendo-o bem, é que nós conheceremos bem o nosso próprio português, né? Como nós comentamos anteriormente, o português é como que um filho do latim. Não há como conhecer o filho completamente sem que se conheça o pai, né? Quando nós temos informações a respeito do pai, nós conhecemos muito bem os motivos da personalidade de um filho, a sua maneira de falar, essas coisas, né? Semelhantemente, nós podemos comparar, né, ao latim, né? Conhecendo bem o latim, nós conheceremos muito melhor o português e também os outros idiomas latinos, né? Além disso, com o domínio do latim, nós temos um acesso direto à cultura latina, né? Literária, filosófica, sacra, né? Um acesso direto aos pensadores que moldaram, né, a intelectualidade, a filosofia em geral, a literatura em geral do Ocidente, né? Como se não bastasse, né? O latim também desenvolve muito o nosso raciocínio, né? O nosso pensamento, a nossa maneira de pensar, de uma maneira muito semelhante ao que se dá quando nós estudamos matemática, né? Lembre-se que quando nós estudamos matemática, um assunto depende imediatamente do outro. De maneira semelhante, isso se dá também em latim. Nós precisamos ter uma base bem fundamentada e ir avançando os assuntos de uma maneira que nós lembremos bem do que vimos anteriormente, né? Para que nós tenhamos uma expansão de conhecimento adequada, né? Então, uh, conhecendo bem o latim, estudando bem o latim, nós melhoraremos muito também a nossa cognição, a nossa maneira de pensar, né? Há vários outros benefícios que o latim pode nos trazer, né? É claro, e são coisas que nós iremos falar ao longo de nossa jornada aqui, né? Eu utilizarei com vocês uma obra chamada Família Romana, inicialmente, né? Posteriormente nós utilizaremos outras obras também. Esta obra eu deixarei na descrição do vídeo para que vocês tenham acesso a ela,
seja de maneira física ou digital, né? Não tem importância, né? É algo realmente de preferência. E nós iniciaremos de fato, né, o assunto do latim na aula seguinte, tá bom? Então, obrigado por assistir até aqui e até a próxima aula.